Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. É uma alegria estar de volta neste horário. Peço a sua permissão para entrar no seu lar, no seu carro, na sua chácara, na sua fazenda, no seu ambiente de trabalho, para conversarmos sobre saúde mental e resiliência. Hoje vamos estar refletindo o tema: a resiliência pode ajudar a superar o medo? A resiliência pode superar o medo? Repito, Essa é a pergunta que vai nortear a nossa conversa hoje. Então fique conosco, nós vamos estar aqui conversando sobre alguns sintomas do medo, vamos estar conversando se o medo tem algum aspecto positivo, tem alguma coisa no medo de bom. O que é que tem de bom no medo, Vamos estar vendo aí esses aspectos aí do medo. Mas antes de entrar propriamente no nosso tema de hoje, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão se inscrevendo aí no nosso canal, já tem 700 pessoas inscritas, O canal entrou no ar em março, no dia 7 de março, e cada vez mais as pessoas estão se inscrevendo aí no nosso canal, no YouTube, e acompanhando a nossa programação fora desse horário aqui, que entra ao vivo pela Rádio Boa Notícia, entra sempre nesse horário, das 20 às 21, e também à meia-noite é reprisado esse programa na Rádio Boa Notícia FM. E o programa fica disponível depois no canal, no YouTube, para quem se interessar e quiser rever ou indicar o programa que gostou para uma pessoa amiga, está refletindo sobre o tema, então fica disponível aí no canal. Então você pode ir aí no canal, se inscrever, se gostar da programação, dê o seu like, encaminhe o programa para outra pessoa. Essa é uma forma da gente estar divulgando uma cultura do bem, proporcionando uma reflexão sobre a saúde mental e sobre o bem-estar. Então nós vamos para o nosso momento de oração. Eu sempre gosto de fazer no início e no final um momento de oração, antes de entrarmos no tema. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho do dia que a liturgia diária nos apresenta. Mateus 21, 28 a 32, que diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Bem, caro ouvinte, esse texto de Mateus é um texto muito interessante, que nos apresenta a postura de 2 filhos em relação
a um pedido do pai, né? O primeiro filho, né, diante do pedido do pai para trabalhar na vinha, ele responde logo que não quer, né, que não vai. Mas depois, tocado de arrependimento, né, ele refletiu bem sobre a sua ação e foi, né? E foi. Enquanto o outro diz prontamente, de imediato, né, eu vou, mas não foi, né, não foi. E diante dessa atitude, né, o Senhor faz a seguinte pergunta, né? Quem dos dois fez a vontade do Pai, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai, né? E as pessoas que estavam ouvindo, né, responderam, né? Os anciãos do povo, os sacerdotes, né? Enfim, isso o primeiro, né? E responderam bem, né? De fato foi o primeiro, né? Agora, é importante refletirmos sobre a atitude do primeiro filho, né? O primeiro filho disse que não ia, mas foi, né? Então, o não dele, a princípio, se transformou no sim, né? Então, daí se conclui que, às vezes, nem sempre o sim é sim e o não é não, né? E o não é não. Um exemplo é esse texto, né? Um que disse não, mas pensou, mudou de atitude, se converteu, né? Reconheceu a importância de ajudar o pai na vinha e atendeu o desejo dele, foi. Outro, né, disse de imediato, né, eu vou, mas não foi, não atendeu, né? Então, às vezes, nós nos encontramos em situações semelhantes desses dois filhos, né? Às vezes, dizemos sim, né, para agradar, né, para demonstrar que compartilhamos socialmente, comunitariamente de uma mesma posição. Às vezes essa posição nem sempre está de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito e com a minha disposição mesmo de fazer, mas eu acabo dizendo sim para não contrariar, para não confrontar os outros, né? Então acabamos dizendo sim, mas na prática não assumimos o sim que afirmamos, às vezes socialmente, comunitariamente, né? Assumimos uma posição diferente, assumimos o não, né? Aí já começa um problema, né? A palavra de Deus insiste que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, né? Essa é uma insistência, um processo pessoal de amadurecimento na fé e na conduta de cada um, mas às vezes acontecem estas contradições, né? Nós vimos que um que disse que ia, né, mas não foi, né? Ele não pensou nas consequências da sua ação, né? Às vezes acontece, né? Às vezes nós fazemos uma ação sem pensar e depois que pensamos sobre esta ação, nos deixamos levar pela vontade, pelo impulso, aí depois vamos refletir e às vezes o resultado não é bom, não é agradável, né? Então é importante, na medida do possível, estar criando uma certa coerência, né, entre a nossa palavra e a nossa ação, né? E a nossa ação. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Por outro lado, esse texto mostra, né, a mensagem de Jesus, que diz que as prostitutas, né, as pessoas, né, que tinham uma vida socialmente complicada, assim, mal vistas na sociedade da época, né, elas precederão os anciãos, os sacerdotes no reino de Deus, né? A palavra veio para eles, mas eles não aceitaram a mudança. Enquanto essas pessoas, essas categorias, sim, diz o texto, aceitou. Quer dizer, então nós percebemos que as coisas nem sempre são aquilo que aparecem ser, né? Às vezes a pessoa
Tem lobos vestidos com pele de cordeiro e cordeiro vestido com peles de lobo, né? Então, é difícil a gente ajuizar, fazer um juízo do ponto de vista teológico profundamente justo, né? Porque às vezes nós julgamos pela aparência, pelo estético, às vezes até mesmo pelo comportamento, mas a intenção que nós não conhecemos, ou a intencionalidade, que é só Deus que sonda o nosso coração, a nossa consciência, é Ele que sabe, né? Então nós às vezes atribuímos sentenças e julgamentos sobre as pessoas que não correspondem realmente com a sua intenção, né? Justamente por conta dessa incoerência entre a ação, né, e o pensamento, né? O pensamento, a palavra, né? Mas apesar das nossas contradições, né, humanas, o Senhor está sempre disposto a nos acolher, a nos receber. Basta voltarmos o nosso coração para Ele, aceitá-lo, procurar melhorar o que é possível com o nosso esforço e com a graça dele também em nossa vida. Então vamos para a nossa oração. Hoje fazemos memória do presbítero São João da Cruz, né? Então vamos fazer a oração. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caro ouvinte, terminado esse momento de oração, quem quiser pode aprofundar aí a história de São João da Cruz, é muito interessante, vale a pena. Nós vamos para o nosso tema de hoje, da nossa reflexão, né, que é a resiliência pode ajudar a superar o medo. Vamos brevemente conversar sobre a definição, o que entendemos por resiliência e por medo, né? Então, resiliência é a capacidade de se refazer, de se reestruturar, de se adaptar, né, de se transformar. Esta metamorfose, né, que sofremos, seja do ponto de vista biológico, do ponto de vista também mental, da nossa consciência, né? Então, esta força que vai nos possibilitando nos adaptar a certas circunstâncias e situações da vida, especialmente em situações adversas, né? A resiliência é uma luta constante, né, para a sobrevivência, né, para a adaptação, né, em contextos diferentes, né? E a resiliência, do ponto de vista teológico, espiritual, ela passa pela ressignificação, a capacidade de ressignificar a própria vida, ressignificar a própria ação, procurando encontrar um significado aceitável, um significado que faça com que a pessoa avance, com que a pessoa cresça, com que a pessoa supere certas situações, até mesmo traumáticas, difíceis na sua vida. Quer dizer, as experiências boas já atribuímos a ela um significado bom. Agora, as experiências ruins, desagradáveis, então, como significar isso dentro de um propósito, né, de crescimento, né, de amadurecimento, de educação e de conhecimento? Esse é um desafio pessoal, reconhecer que o erro pode ser uma base de ensinamento, uma base de conhecimento, né? Tem a sua importância também, né? Então, nós entendemos aqui um pouco do termo resiliência, essa capacidade de se refazer, se restaurar. Aí vem o termo medo, né? O que entendemos por medo? Esse é um tema discutido em várias ciências humanas, a filosofia, a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a ética, a moral, todas essas ciências e outras dialogam sobre o medo.
que nós vamos trazer aqui um pensamento, assim, uma ideia de psicanalista, né, Sigmund Freud, né, que foi um médico neurologista, psiquiatra, né, que deu aí as bases da psicanálise, né. Freud, esse pesquisador que vem de uma família judaica, né, e ele deu uma contribuição muito grande para a psicanálise, para a psicologia, para a filosofia e outras ciências nas suas pesquisas, né? E então Freud, ele vai com seus estudos, né, entender o medo no primeiro momento como uma fase, né, uma fase de indeterminação, né? Indeterminação que é uma certa forma angústia, né? A pessoa fica angustiada, né? A pessoa que tem medo, ela se angustia, né? Ela fica angustiada, né? Com aquela ânsia, né? Com aquela sensação desagradável, né? E nesse sentido, o medo, né? O medo, quando ele não é trabalhado na visão de Freud, né? Como ele coloca, como essa indeterminação, né? Essa fase de indeterminação em relação à angústia, quando ele não é trabalhado, ou a pessoa pode fingir que ele não existe, né? E não trabalhando isso, não trabalhando a causa desse sentimento, a pessoa pode evoluir para um quadro de depressão, né? Um quadro de ansiedade e distúrbios emocionais mais sérios, né? Então, segundo Freud, né, o medo faz parte da vida, né? O medo faz parte da vida e ele, né, cria um estado de angústia, né? Cria um estado de angústia. Esse estado de angústia, né, quando ele chega no nível, né, bastante avançado, né, se não for trabalhado, ele pode avançar, né? Ele pode avançar e esse sentimento pode se tornar uma ansiedade e mesmo uma depressão ou causar distúrbios emocionais, né? Muito bem, não vamos aqui entrar muito no aspecto teórico, né, dessas definições. Vamos tentar, de uma forma prática, estar ilustrando essa questão aí do medo, né? Então nós vamos perceber que na nossa dimensão antropológica do nosso ser, nós procuramos como princípio básico, né, evitar aquilo que é desagradável, ou evitar o medo, né? E procuramos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? Aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá alegria, aquilo que causa bem-estar em nós. Nós procuramos isso, né? E procuramos evitar o medo, a dor, o sofrimento, né? Então, esse é um princípio natural, né? Mas as coisas não funcionam assim bem organizadas na nossa vida e bem diferenciadas, né? Então, às vezes misturamos tudo isso, né? Misturamos tudo isso em nossa vida, né? E aí, alguns medos, eles vão nos impedindo de viver como eu gostaria de viver, né? E vão também me impedindo de ser aquilo que eu gostaria que eu fosse, né? Então, a pergunta aqui que podemos estar formulando nesse sentido, né? Quais os medos, né, que te impedem de viver, né, ou ser o que tu gostarias, né, de ser, né? Então, pense sobre aí os seus medos, né? Se seus medos estão impedindo de você ser aquilo que você é, ou se eles estão impedindo você, né, de conquistar aquilo que você gostaria, né? Então, o medo, ele vai se manifestando na nossa vida de várias formas, né? Tem sintomas físicos, né, que aparecem aí, as palpitações, né,
os tremores, né? Falta de ar, sufocamento, né? Tonturas, náuseas, dor, o aperto no peito. Isso aí pode estar associado também a medo, né? Um problema emocional, não necessariamente a um problema físico, né? Pode ser que seja, por isso que é importante um diagnóstico bem feito, né? Bem apurado, para que a pessoa possa estar localizando, né? Ou mais ou menos intuindo ou determinando, né? Aí de onde está vindo certas sensações que sentimos, né? Se é uma causa fisiológica, se é uma causa psicológica, né? Ou não, né? Um pode estar na causa do outro, né? Porque corpo e mente estão sempre em relação, né? Então, às vezes, doenças, problemas físicos geram transtornos emocionais, psicológicos, como o contrário também, né? E o medo, né? Então, o medo, quando ele é bastante somatizado, quando ele é vivenciado com muita intensidade, a pessoa vivencia isso no seu corpo, né? Porque o corpo é o lugar onde a pessoa vivencia as suas sensações, as suas emoções, né? Nós sentimos a partir do nosso corpo. O sentimento não é algo abstrato como nós tanto imaginamos, né? Nós sentimos isso no corpo, né? As manifestações de alegria, de felicidade, né? Elas alteram o funcionamento biológico do nosso corpo, né? Então essas sensações, esses sentimentos profundos que sentimos, né, um pelo outro, né, de apreço ou de aversão, eles causam, né, sensações corpóreas, né? Quando você está perto da pessoa que ama, da pessoa que gosta, né? Então você sente algo diferente, né? Então você sente palpitações diferentes, né? E como acontece, né, quando você está perto de uma pessoa que você não gosta, né, que é desagradável, que por algum motivo não lhe faz bem, né? Você se contrai, você se fecha, né? Você fica mais enrijecido, né? Na defensiva, né? Você muda o seu estado emocional, né? Você não fica tão natural, né, como habitualmente se estivesse ao lado de pessoas que não causam essas sensações. Então aqui nós percebemos que nós interferimos no estado emocional um do outro, né? Então essa sensação de bem-estar, ela depende de cada um de nós, mas é influenciada também pelo meio, pelo outro, né? O outro provoca em mim certas sensações, agradáveis ou desagradáveis, de apreço ou repulsa. Então, diante dessas situações, é importante a pessoa ter consciência, né, dessas sensações que sente em relação ao outro, né, como o seu corpo, como o seu psicológico vivencia estas relações com o outro, estando com o outro, né? São sensações boas ou não, são agradáveis ou não. Se são desagradáveis, o que eu posso fazer para alterar estas sensações? Quer dizer, é normal estas sensações que eu sinto, né? Ou elas chegam ao ponto de me desequilibrar em relação ao outro, tirar a minha harmonia interior, né? Então, diante dessa autoanálise pessoal, né, nessa relação com o outro, você vai se percebendo a sua coerência emocional, né? Como eu posso trabalhar estas sensações, né? Como eu posso me equilibrar, manter o equilíbrio, contornar esses sentimentos que me perturbam, né? Quando eu estou ao lado de alguém, quando eu vejo alguém, quer dizer, às vezes a pessoa vendo, ouvindo a voz, a pessoa já traz para si, né, uma sensação desagradável, né? Isso é muito ruim, né? Então é importante que você trabalhe isso na sua interioridade, né?
e aprenda a conviver, né, com esta pessoa de uma forma agradável, quando possível, porque às vezes não é possível, né? Às vezes é preciso mudar de local, né? E nós temos muito espaço, né, no mundo, né? Então às vezes você não. Agora o problema se agrava quando essa situação acontece a nível conjugal, a nível familiar, irmãos, família, né? Então as situações ficam mais difíceis, né? Às vezes no ambiente profissional, né? Então que a pessoa tem que superar o outro ali. Mas mesmo assim tem gente que não aguenta, não suporta, deixa o emprego, deixa o trabalho, pede para ir para um outro setor, né? Enfim, não consegue, outros pedem a separação, né? Outros saem de casa, né? Porque não consegue mais conviver, né? Porque o sentimento, né, ele foi se transformando, foi ganhando corpo, foi ganhando alma, foi ganhando sangue, né, que já passa a fazer parte das entranhas da pessoa, né? Assim como o amor, né, o bem-querer, a amizade, os sentimentos, são coisas que você, né, vivencia também no seu corpo, né, na sua mente. Vive não só na mente como abstração da realidade, não, você vive no seu corpo, né, essas sensações. Nós precisamos de um corpo para sentir, né, até agora, né, não conseguimos sentir sem corpo, né? Uma consciência que não tem corpo, né, ela não consegue, digamos assim, sentir as coisas, né? Pode compreender e tal, mas essa sensação nós precisamos até agora do aspecto né, corpóreo para sentir certas emoções e manifestamos estas sensações através do nosso corpo, né? É muito importante. Então, o medo, né, o medo como um estado afetivo, um estado emocional, ele não é tão desnecessário na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, né? Então há um aspecto do medo como um aspecto de prevenção, né? O medo ajuda a prevenir certas coisas. O medo tem um aspecto bom, porque o medo também nos faz pensar, né? Ele nos faz pensar, nos faz ponderar algumas coisas, nos faz refletir, e o medo também já proporciona uma espécie de adaptação, né? Adaptação para uma nova realidade, a pessoa ficar assim um pouco na expectativa, então receoso, então ela vai se preparando, vai se desenvolvendo um mecanismo para enfrentar uma situação nova na vida. Então o medo tem também o seu aspecto positivo, né? O medo não é de todo negativo, tem o seu aspecto positivo. Agora, o medo, quando ele ganha uma proporção extraordinária, o que é essa proporção extraordinária? Quando ele sai praticamente do nosso controle, né? Quando a pessoa ainda perde o equilíbrio em relação ao medo que sente, né? Quando o medo passa a controlar a pessoa, o todo da pessoa, né? que à beira a uma crise de pânico, né? E de histeria, né? Quando a pessoa perdeu mesmo o controle absoluto, né? da sua ação, ela, né, precisa de novo se conectar consigo mesma, né? Dentro do seu pensar, do seu sentir e do seu agir, né? Organizar a sua mente, organizar o funcionamento, né, biológico, né, os seus órgãos, né, que vivenciam essas tensões de estresse, né, decorrente do medo, né? Então é importante esse processo de harmonização. Então, quando o medo ganha esse caráter desproporcional, quando ele vai se tornando uma fobia, né? O que é isso, né? É um medo exagerado, né? Desproporcional, né? que passa a interferir, que passa a controlar um pouco a pessoa e a interferir na vida dela, na vida profissional, na vida familiar, né? E isso é uma coisa que precisa ser bastante trabalhada, né? Então,
O medo, às vezes, nos tira mesmo a muitas possibilidades da nossa vida, né? De avançar, de conquistar certas coisas, porque já calculamos negativamente uma ação futura e a imaginamos contra nós mesmos, né? E isso é muito prejudicial, porque a mente vai no futuro, resolve uma coisa lá no futuro e volta para o presente e volta com um pensamento negativo, né? Então, isso é complicado, né? Isso é complicado. Muitas pessoas vivem no presente alimentando o medo do futuro, né? Mas ela já vivencia o medo no momento presente, né? E acelera tanto o pensamento que vai no futuro, resolve o futuro e resolve de uma forma desagradável e volta para o presente e vivencia isso no momento presente de uma forma desagradável, de uma forma ruim, entendeu? Então é importante trabalhar a mente, trabalhar o pensamento, a desaceleração. Que palavra difícil, né? Desaceleração do pensamento, né? Desacelerar, né? Então, com calma, gradativamente. Então, não entre muito numa derivação de pensamento, de ideias e numa rapidez enorme. Respire, né? Respire, aspire, né? Tome um copo d'água, né? Se movimente, né? Desloque a sua mente para uma outra realidade, toque em alguma coisa, né? Você pode tocar num objeto, né? Sentir, né? Por exemplo, toca no mármore, né? O mármore normalmente é frio, né? Você toca ali no mármore, você desloca o seu pensamento para aquela sensação do frio do mármore, né? Algo concreto, algo material. Você pode pegar um copo d'água frio, né? E bebendo devagar, concentrando a sua mente no copo d'água, na água, sentindo a água descer, né? Entrando dentro do seu corpo, né? Vai respirando, né? Para isso você tem que fazer uma ação, conectando o seu pensamento com essa ação para desacelerar, né? Você pode estar de sapato, pode tirar o sapato, por exemplo, pode pisar no chão, numa terra molhada, né? Se você tem argila em casa, hoje tem a geoterapia, muitos profissionais aí trabalham com argila, né? Com a geoterapia, que nos ajuda a harmonizar o nosso ser com a terra, né? Que é muito importante na nossa vida. Então, você coloca ali na argila, pode colocar umas pedras de gelo numa bacia, pode estar colocando aí os seus pés dentro. Aí você vai se desconectando daquela sensação, né, de aceleramento do pensamento. Então você está trazendo a sua mente, as suas sensações para algo presente, né, algo vivencial, né? Então são algumas formas, né, simples, corriqueiras, né, mas que pode ajudar, né? Então, você pode estar procurando um profissional, uma pessoa, né, especialista nessas técnicas, né, para estar trabalhando com você, encontrando na sua mente recursos e formas necessárias para lidar com medo, né, que às vezes pode levar a uma ansiedade, e esta ansiedade pode ser tanta que pode estar causando outros transtornos emocionais. Então, nós queremos que você viva bem, viva com tranquilidade e segurança na sua vida, né? Então, o medo, né? O medo, quando se torna uma fobia desproporcional, né, vai se tornando um estímulo, né, que interfere na vida social, na vida familiar, na vida acadêmica, né? Interfere em vários setores, né, da nossa vida, né? Tem pessoas que têm medo de animais por conta de uma experiência desagradável, né? Por exemplo, a pessoa que foi ofendida de uma cobra, né? Mesmo as que não foram, já ficam
apavoradas. Imagina as pessoas que foram picadas por uma serpente, por um escorpião, por uma aranha, né? Então, aí vem os diversos tipos de fobias, de medos, né? E então, como está trabalhando isso, né? Como a partir de uma experiência desagradável, né? Então, às vezes as pessoas são picadas aí também por seres humanos, né? Com seu veneno, né? E aí fica difícil a pessoa acreditar, né? Nem todas as pessoas são iguais, são diferentes, né? Então, porque a partir da experiência pessoal, às vezes criamos uma lei universal, né? Faço uma experiência desagradável com um animal, né? Com um cachorro que mordeu, enfim, né? Aí eu vou criar uma consciência. Mas quantos animais, né, dóceis, né, bem treinados, né, amigos, companheiros, né, que são diferentes. Então, é importante não generalizar. Né? Então, mesma coisa em relação às pessoas. Você teve uma experiência desagradável com algum ser humano, né, do sexo masculino, feminino, enfim, mas não generalize. Quantas pessoas, né, são diferentes? Nem todas as pessoas estranhas são iguais, né? Quantas pessoas generosas, bondosas, que são a maioria, né? Casos extraordinários que nos assustam, né, pela crueldade, pela malvadeza, né? Mas a maioria das pessoas são boas, né? São gente do bem, né? Seres iluminados, né? E estão aí também para ajudar as pessoas. Então é bom não criar um pânico, um medo exagerado, né, por conta de algumas experiências desagradáveis. Embora essas experiências sirvam também de alerta, né, para a nossa mente ficar sempre em estado de alerta, né, de se resguardando, se prevenindo. Agora, isso não tem que nos privar também de novas experiências, novas vivências na nossa vida, né? Nos abrir para outras expectativas e experiências. Então, fique atento com o seu medo, né? Procure gerenciar o seu medo, né? Não deixe o seu medo ganhar uma proporção desordenada, né? Procure manter o equilíbrio, né? Estar conectando o seu corpo, né? A sua mente, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, né? Use técnicas que lhe favoreçam o equilíbrio, a tranquilidade, a serenidade, né? Você está como lidar com pessoas que você não gosta, né? Que você repudia por algum motivo, que ainda não conseguiu trabalhar completamente isso no grau da formalidade, né? No nível das ideias, do pensamento, sem ter que trazer para o seu sentimento, né? Então, como fazer isso? Então, se eu puder me deslocar e ir para um outro lugar, não me confrontar, então eu vou fazer isso, né? Então, não vou estar aí me torturando, né? Mas se eu não posso, né, eu tenho que estar no mesmo ambiente, então, o que fazer, né? Então, tem várias técnicas, né, que podem ser utilizadas nesse sentido de reconstrução mental da vivência, da experiência, né? Está deslocando a mente para outras situações ou circunstâncias, ou transformando a própria pessoa numa realidade diferente, numa realidade mental, né? Então, há várias técnicas, vários profissionais que trabalham e ajudam. Então, se você não controla, procure alguém, né, para lhe ajudar a resolver esse problema, de modo que você tenha estabilidade na sua vida e que você tenha paz. Isso é muito importante. Então, de acordo, caros ouvintes, com os especialistas, né, o medo é algo natural, faz parte da nossa vida, né? O medo é normal, né? E o medo nos ajuda, sim, a prever, e a nos prevenir de certos perigos em nossa vida, né? A tentar controlar as nossas ações para enfrentar uma situação desconhecida, uma situação nova, né? Nos preparar, isso é muito importante. Então, o medo
tem o seu aspecto positivo, né? O medo não é por todo negativo, né? Tem os seus benefícios também, né? Então, uma pessoa que às vezes não tem medo de certas coisas pode quebrar a cara, né? Pode não se prevenir, não encontrar os recursos necessários para enfrentar uma determinada situação, porque o medo nos ajuda a prevenir, né? A buscar mecanismos, né? Até nesse nível, o medo é um aspecto de alerta, um aspecto bom, um aspecto positivo. O que eu vou fazer para, diante dessa situação de alerta, de prevenção, de cuidado da minha vida, o que eu posso fazer para me prevenir, né? Para enfrentar uma possível situação adversa? Então eu vou criar e buscar os mecanismos, né? Torná-los mais próximos de mim, desenvolvê-los, para que eu possa gerenciar uma possível situação que o meu medo já me preveniu. Então eu vou estar prevenido, né? Então é muito importante ter esta dimensão, né? O medo não é por tudo negativo, né? Tem o seu aspecto positivo, né? Ajuda a evitar certas tragédias, né? Certas situações difíceis na nossa vida, né? O medo, né? Ele nos ajuda também a pensar, né? A pensar, a dosar certas questões, né? A ter prudência, né? A ter cuidado em relação a certas coisas, né? Esse é o aspecto, assim podemos dizer, positivo, né? Do medo em nossa vida, né? O medo, ele faz a pessoa, por exemplo, estar reconstruindo, olhando para a sua própria vida, né? Olhando para a sua própria vida, vendo quais as ferramentas, quais os recursos que tem para enfrentar aquela situação, o que não tem, se não tem, o que ele pode buscar, né? Então a gente não pode entrar em pânico, né? Não entrar em pânico, não. Vamos desenvolver estratégias, né? Qual é a forma pedagógica que eu vou encontrar na minha mente, qual é o caminho que eu vou encontrar no labirinto da minha mente para mim sair dessa situação, né? Eu vou enfrentar, né? Eu vou enfrentar o medo de voar, eu vou enfrentar o medo de andar na rua só, né? Eu vou enfrentar o medo de andar em embarcações, navio, canoa, né? Eu vou enfrentar o medo de entrar dentro d'água, porque muitas pessoas que veem filmes de tubarão, muitas pessoas têm medo até do mar, né? Não entra dentro do mar, outros só entra ali até a altura do joelho, né? Porque tem muito medo dos tubarões, né? Porque esses filmes de Hollywood que passam muito em relação aos tubarões ajudam também, contribuem para criar um medo, né? Do mar, de certos monstros marinhos, enfim, né? Mas faz parte da vida, né? Então é importante a pessoa estar gerenciando isso, né? Por que eu não posso passar por lugares estreitos, corredores, né? Debaixo de escada, por que eu não consigo entrar em elevadores, né? Entrar no carro? Então, aí, o que eu posso fazer para me desconstruir isso? Às vezes é possível encontrar uma solução só, né? Às vezes com a ajuda de um terapeuta, né? Com atividades práticas, você vai trabalhando estas sensações a partir da orientação de alguém que vai lhe indicando a partir da sua estrutura mental, a partir da sua estrutura de pensamento, aquilo que ela comporta, aquilo que é possível dentro do seu modo de ser e de agir, né? Aí fazendo atividades ocupacionais, né, orientadas, que vão lhe proporcionando gradativamente a vivenciar sensações novas, né, em relação àquilo que lhe causou um trauma, né, que lhe causou um dano na vida. É um processo lento, né, dependendo da situação, não é de uma hora para outra, é que você vai refazer certas situações traumáticas, construir uma nova vivência, um novo pensamento sobre uma realidade que lhe causou dor e sofrimento. Tenha paciência, tenha calma, né? Procure ajuda, não se feche para que esse problema não se agrave na sua vida.
É isso aí, caro ouvinte, estamos chegando ao final aqui da nossa programação, né? Vocês percebem que no início colocávamos música no programa, mas lá no canal estava tendo restrições de direitos autorais em alguns países, né, que houve a nossa programação, então optamos por fazer um bloco, né, de conversa. Aí eu sei que é um pouco talvez desagradável estar ouvindo, né, essa conversa direto aí, mas por conta disso, né, é que nós evitamos estar colocando aí as músicas, né, que antes eu gosto muito de certas músicas. Se vocês ouvem os programas gravados anteriormente, tem várias músicas boas, né, algumas pessoas estão nos perguntando sobre isso. Então o motivo é isso, é por conta das reclamações de direitos autorais, que aqui no Brasil, por exemplo, certos direitos autorais são livres, em outros países não. E o programa, como fica gravado no YouTube, tem as suas restrições, mas eu acredito que até seja bom assim também, tá? Então, um grande abraço a todos vocês, né? Fica aí mais o meu convite, se inscreva aí no nosso canal, Saúde Mental e Resiliência, para estarmos batendo papo, dê a sua sugestão, se você gostou do programa, dê o seu like aí, faça o seu comentário, apresente sugestões de temas para a gente estar pesquisando e trazendo aqui na Rádio Boa Notícia FM. Que o Senhor os abençoe e os proteja agora e sempre. Amém.